Olá, Olá, pessoal. pessoal, tudo Tudo bem? bom? Bom, hoje a gente vai estar dando início à nossa aula 14, é a nossa penúltima aula do nosso bloco desse curso, e a próxima quarta-feira será a nossa última aula. Eu quero deixar aqui já um aviso bem bacana, que é muito bom vocês revisarem, reverem o curso e praticarem. Se tem uma coisa que é fundamental, é a prática. A prática desses exercícios. Sem prática, fica mais difícil. Hoje a gente vai falar sobre técnicas. Como assim, Jaqueline? Técnicas para a gente poder estar se projetando. Então, assim, a gente teve lá aquela aula das 5 fases de preparação do ambiente, antes da gente começar a se projetar, da questão da higiene, da questão de quem poderia perturbar ou não, alimentação, não é? Que roupa colocar confortável. Bom, e aí a gente teve aquelas aulas, a aula que a gente decolou, depois o extra, aquelas 5 fases até o retorno. Então, agora a gente vai incluir as técnicas. Muitas vezes a pessoa fica ali deitada, buscando se projetar, mas não sabe ou ainda não percebeu que ela pode utilizar técnicas para isso. E essas técnicas, a gente vai falar de algumas, existem muitas técnicas, não somente as trazidas pelo professor Valdo Vieira, mas também como outras técnicas. É óbvio, é sempre com aquela máxima do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo do que a gente está falando aqui, faça as suas experiências. Então, mesmo que depois você venha descobrir, pesquisar, achar outras técnicas na internet, você precisa ter um olhar crítico sobre isso e entender o seguinte: isso vai me fazer bem, isso não vai me fazer bem, eu posso fazer isso de uma forma mais natural, porque se tem uma coisa bem legal que eu quero até incluir aqui, essa aula eu vou tentar falar o máximo de técnicas possíveis, mas a gente também não vai estar deixando de dar conteúdo. Então, se tem uma coisa aqui bem importante para falar para vocês, é o seguinte: quando as pessoas é, ficam viciadas em esportes radicais, em descidas de montanha-russa, em qualquer espécie de droga, seja ela remédio para dormir, qualquer espécie. Que acontece? Lícita e ilícita. Essas pessoas, acontece o quê? Elas se descoincidem no momento que elas ou ingerem ou praticam esses esportes radicais. Elas se projetam, elas saem do corpo, então elas não sabem que elas podem fazer isso em casa, sem colocar em risco a própria vida, e elas acabam se viciando daquela sensação. Porque quando a gente começa a descoincidir e a gente começa a acessar o extrafísico, há uma energia, dependendo da nossa acalmia, da nossa tranquilidade, muito boa de respirar, de sair de alguma condição que esteja afligindo aqui nesse momento intrafísico. Então, essas pessoas não sabem que elas podem estar fazendo isso em casa, deitado. Então, existem algumas técnicas sadias, e vocês também vão encontrar na internet outras técnicas que não são tão sadias assim. Mas aí, cada um com seu cada um. O ideal que a gente orienta dentro de uma cosmoética, e dentro da cosmoética, a nossa obrigação é preservar e cuidar ao máximo desse corpo físico para que a gente possa ainda aqui realizar tudo o que a gente veio realizar. Então, a Jaqueline não é favorável a técnicas que possam estar colocando
o soma em risco, nem ingerindo substâncias, nem praticando esportes radicais. Eu sempre busquei utilizar técnicas sadias e consigo me projetar, assisto cursos, assisto aulas, revejo pessoas e cada vez mais vou me desenvolvendo, porque é um desenvolvimento, a gente vai conseguindo acessar outros lugares, vai conseguindo ver outras coisas, vai conseguindo assistir mais, tá bom? Deixa eu só apresentar aqui. Não tem essa aula, vai ser a gente mesmo, porque não tem lógica a gente ficar replicando, fazendo slide assim, de coisa que exatamente é a fonte, é o conteúdo. Tá? Chato. Então, eu só vou dar a introdução para poder marcar e vocês terem, facilitar na hora que for ver a aula, né? Então, compartilhando aqui com vocês, hoje é a aula 14, técnicas para uma experiência de projeção consciente. Óbvio que a gente não vai falar de todas elas, não teríamos tempo disponível para isso, né? Porque são inúmeras. Aí a Jaque selecionou algumas para a gente comentar e depois ela vai dar um link para vocês, que vocês vão poder acessar o Projeciologia, né? Como a gente tem falado, alguns já acessaram, que é o tratado em si, e que nesse tratado você tem exatamente o passo a passo, a fonte, uma fonte que é corroborada pela experiência não apenas de um homem, que é o próprio Valdo Vieira, que consolidou nesse tratado, mas por vários projetores que utilizam dessa ferramenta para desenvolver suas técnicas e desenvolver a projeção com lucidez. Então, basicamente, é só deixar esse slide, eu vou voltar, porque eu acho que a tela fica mais aberta, fica melhor para a gente. Eu vou interromper a projeção, depois no final a gente volta a projetar, porque a gente vai ter que botar o link aí para ajudar vocês. Então vamos lá. A técnica, o que significa a palavra técnica? Então, trazida aqui no Projeciologia, o professor Valdo Vieira começa definindo. Técnica é o conjunto de preceitos ou processos de que se serve uma ciência, bem como a habilidade para usar essas normas na parte prática. Então, você vai levar para a prática. A primeira técnica que eu vou colocar aqui, que eu acho fundamental, é a técnica das posturas projetivas. É nada mais, nada menos do que aquela aula que a gente viu lá na primeira fase, que é a questão do banho, da higiene, do atendimento às nossas necessidades fisiológicas, como ir ao banheiro, como fome, como sede, da roupa, tá? Então, a preparação do ambiente. Aí você vai se deitar. No momento, ou se sentar. Tem pessoas, eu acho legal colocar isso aqui, que tentaram por muito tempo sair do corpo deitadas. E depois, numa aula, alguma coisa que a gente disse, a gente falou, olha, você não precisa somente estar deitado, você também pode estar sentado numa poltrona, numa cadeira do papai. E essas pessoas depois, sentadas, elas conseguiram sair do corpo. Inclusive, até na aula presencial, a gente fazia uma parte de colchonete deitada e outra parte de cadeiras sentadas. E as pessoas escolhiam onde elas gostariam de ficar, se era sentado ou se era deitado. Então, você pode também experimentar tudo isso sentado, numa cadeira confortável, com uma almofada, travesseiro. Aí você vai buscar uma melhor forma de se acomodar para que você possa esquecer que você tem um corpo físico, para que nada daquele corpo físico lhe incomode, porque enquanto ele estiver ali presente lhe incomodando, seja um brinco, seja um óculos, seja um encosto, você vai ter dificuldades para aplicar a técnica. Quer falar alguma coisa? Não. Bom, e aí eu vou enumerar aqui várias técnicas. Eu vou começar primeiro por uma técnica que eu utilizo.
E essa uma das técnicas, né? Aqui eu mais porque o que vai acontecer? Não existe a melhor técnica, existe a melhor técnica para você, para cada um. Por isso é que tem essa gama de técnicas para que você possa ir experimentando cada uma e ver qual que serviu para você, qual que tirou você do corpo, qual que você teve facilidade de se projetar. Por isso é que a gente sempre coloca aqui que você reservar uma vez por semana para estar fazendo aplicação de técnicas projetivas como hábito é o que vai levar você a se projetar. Então, você pode pegar e enumerar várias técnicas, e a cada vez que você for fazer o seu exercício, você tica uma técnica daquela. E sempre escrevendo. Nessa técnica, apliquei a técnica tal, dia, hora, nessa técnica que eu apliquei, aconteceu isso, isso e isso, ou não aconteceu nada, ou não consegui com essa técnica. Certo? Então, é bem importante que você possa estar escrevendo e ticando qual a técnica que para você melhor funcionou. Para mim, teve 2 técnicas que melhor funcionaram, e eu vou estar falando aqui, o que não quer dizer que vai funcionar para você. O importante é que você possa experimentar. Depois o Francisco vai falar da técnica que melhor funcionou para ele. Bom, a primeira é a técnica do estado vibracional. O que acontece? Quando você faz o estado vibracional, você promove uma descoincidência dos veículos, além de você realizar a higiene do seu corpo energético, além de você limpar o seu corpo energético, você também promove a descoincidência dos veículos. E quando você higieniza o seu corpo energético, você também está higienizando os seus pensenes, pensamento, sentimento e energia. A aplicação de uma técnica, ela favorece quando você entra pela imaginação, embora tem pessoas que aplicam a técnica do devaneio, o Francisco vai falar daqui a pouco, favorece para umas e para outras não. Tem pessoas que, quando aplicam a técnica do devaneio, projetam. Tem pessoas que, justamente por ficar devaneando, não conseguem projetar. Então, a técnica do estado vibracional, para quem não tem facilidade em se projetar através do devaneio, fica somente ali com aquele conjunto de pensamentos vindo na cabeça e não foca para sair do corpo, ela ajuda. Porque no momento em que você está ali concentrado, fazendo o estado vibracional, começando enviando energia para os pés e trazendo, e vai, e entra em estado vibracional, e dá o seu máximo, aí depois você relaxa e sente você descoincidindo, aí você vai novamente, implementa o estado vibracional, e de novo, e aí relaxa e sente você descoincidindo, e você está ocupando a sua mente com aquilo ali, está se higienizando, está ocupando a sua mente com aquilo ali. Eu nunca me dei bem com a técnica do devaneio. Para mim não funcionou, mas para muitas pessoas funcionam. Então, a técnica do estado vibracional, para mim, caiu feito uma luva. Por quê? Porque era uma forma, já que eu não conseguia, através do devaneio, me projetar, eu me perdia naqueles pensamentos, era uma forma de eu controlar isso e, através do estado vibracional, atingir a projeção. Então, a técnica consiste nisso, você implantar estado vibracional atrás de estado vibracional, não é um só, são vários estados vibracionais. Eu não estou falando de exteriorização de energia, eu não estou falando de absorção de energia, eu estou falando de estado vibracional. Você vai fazendo estado vibracional, fazendo estado vibracional, fazendo estado vibracional, fazendo estado... E vai, e fica ali 1 hora.
vai chegar um momento que você vai descoincidir. Agora, isso depende do quê? Muitas vezes você aplica uma técnica e você não descoincide, não, mas porque você está se autossabotando. Porque você tem medo de ver consciência, porque você está com receio ainda do que possa acontecer. Então, às vezes, até você descoincide, mas você mesmo volta. Você não permite que você vá para essa projeção lúcida. Quer falar sobre a técnica do devaneio? Não, tu não está falando do EV? Já finalizei. A do EV eu acho interessante, porque o colocar o foco na projeção é que é o mais importante, não importa nem a técnica. Né? O que eu quero dizer? Na última aula a gente falou e apresentou, e a gente vem falando em alguns livros, né? E a gente tem dado os links, né, da própria Conscienciologia, que hoje você tem literatura gratuita, tem em PDF. E o Diário Projetivo, né, o Projeções da Consciência do professor Valdo, é uma leitura que eu acho importante para cada um de vocês, porque vocês vão ver exatamente quando ela está falando da anotação, da didática, da metodologia, é o lado científico atuando. Porque o lado científico atuando, lembra daquelas três vertentes? Filosofia, ciência e religião, caminhando em equilíbrio. O lado científico ele vai estar exatamente saindo, trazendo para você o pé no chão. Olha, eu estou fazendo isso passo a passo. Contribuindo para você não acreditar em ninguém, em nada, mas acreditar na tua experiência, na tua vivência. E aí, quando você faz isso de uma forma metodológica, seja na aplicação da técnica do EV, seja na aplicação de uma técnica onde você utiliza o devaneio para uma válvula de escape daquele ambiente, e aí você parte para uma projeção, você vai estar ciente que você não está alucinando. Não é uma alucinação, não é um momento onde você criou aquele imaginário, tá? Mas por quê? Porque você botou desde o início o foco, o objetivo. Ou seja, aonde eu quero chegar com isso? A lucidez no momento de projetivo, ele tem que ter um foco projetivo. Não tem como você sair por sair. Ou, melhor, nós saímos por sair, ou saímos sem controle, todas as noites. Agora, a gente quer dar um step acima. Ou seja, é o processo da expansão da nossa consciência para que a gente, dentro daqueles do paradigma conscienciológico, a gente possa avançar. Avançar de que forma? Quem precisa descansar não é a consciência, é o corpo físico, que é o soma. Nós, como consciência, devemos continuar lúcidos a maior parte do tempo, porque a gente vai ganhar na escala evolutiva. Na última aula, a gente apresenta a escala evolutiva, a gente vai relembrar os conceitos todos do paradigma, mas a gente vai recebendo as mensagens, a gente respondeu praticamente todas, respondemos todas, mas a gente sempre pinça alguns comentários, né? Teve uma das mensagens que a gente foi elogiando, e aí vocês falam um pouco de espiritualidade. Tudo é um referencial. A gente não fala pouco de espiritualidade, a gente destrincha espiritualidade. Quando você fala espiritualidade, você está falando de amparador, de guia cego, você está falando de assediador. Você não está genérico, você está especificando. E aí, quando você especifica, fica mais fácil para você entender o que fazer fora do corpo. Fica mais fácil para você colocar um foco projetivo. Porque quando a gente fala genérico, a gente está lidando com todo tipo de consciência. Porque no universo, a gente tem energia e consciências que atuam com essas energias. Plano físico, plano extrafísico. Também é muito genérico o plano extrafísico e o plano físico. Mas, didaticamente, a gente resume isso. Por quê? A gente vive num mundo multidimensional. Inúmeras teorias estão sendo estudadas pela ciência humana,
tentando provar, comprovar aquilo que algumas religiões já traziam. Está tudo certo. Aquilo que algumas filosofias propuseram, está tudo certo. Esse é o processo, é o caminho da evolução. O homem ele não pode parar, ele tem que sempre buscar. Vendo uma série dessas da vida que a gente vê, né? Eu vi uma frase que era interessante. Olhando um aquário, o personagem comentou: tá vendo o tubarão? O tubarão ele não pode parar de nadar, porque se ele parar de nadar, ele morre. Assim é o ser humano. Ele tem que continuar a sua busca pela evolução. E essa busca tem que ser sempre focada. Focada em quê? Focada no estudo. Dá trabalho. Agora, mais do que no estudo, é na prática. Então, aí, o próprio professor Valdo Vieira trouxe o neologismo teática, teoria e prática. Então, por exemplo, trazendo para vocês a minha experiência, por que a Jaque fala que eu me dou muito bem com devaneio? Porque o devaneio, antes de eu me aprofundar em conhecimentos de projeção, eu buscava pela profissão ou pelos aqueles momentos onde eu ficava ali sozinho, até na infância, porque eu sou bem mais novo que meus irmãos, então a gente tinha distanciamento. Enquanto eu estava num primário, eles estavam no ginásio, então o ciclo de amizade. Então eu era quase um filho único, né? Vamos dizer assim. E naquele momento de solidão, eu buscava no devaneio, na viajar na maionese, o alento, sem saber que aquilo ali era um descanso para o meu cérebro, era um descanso para o meu lado psicossomático, para o meu perispírito, é um descanso emocional. Então eu sempre, sem saber, e aí a gente aí volta, sem saber não, Francisco. Quando você fala de múltipla existência, você já tinha uma afinidade com isso. Eu alimentei isso. Então, quando eu vim para aprofundar no conhecimento, uma das técnicas que eu uso muito é exatamente devanear. Mas devanear como assim? Por exemplo, se eu estiver num ambiente laboratorial, ou seja, numa grande, como a gente faz nas práticas projetivas, quando é o curso presencial, eu sempre boto desafios. Uma parede branca, eu falo, aqui tem uma janela. Vamos ver o que tem atrás dessa janela? Isso eu faço. Ou aqui, em tal parede, tem uma porta. Eu quero ver o que tem naquela porta. Alice no País das Maravilhas. Entendeu? É mais ou menos por aí. O que tem por detrás? Não, mas fisicamente não tem. Mas eu não estou preocupado no plano físico. Eu estou preocupado no que tem no mundo paralelo, no plano extrafísico. Que a gente poderia falar em várias dimensões. Algumas séries hoje trazem exatamente conteúdo de informações baseada em pesquisas científicas que o homem ainda está desenvolvendo. Algumas são sérias, é ficção pura mesmo, que já foi até comprovado pela ciência que aquilo ali seria impossível, pelo nível de conhecimento do homem hoje. Tá? Por quê? Porque a gente ainda conhece muito pouco do nosso ambiente. A gente conhece muito pouco do próprio planeta, de como controlar, de como ter a ambiência mais adequada. Então, voltando para a técnica em si. A técnica do devaneio, eu trabalho da seguinte forma: eu tenho um objetivo, tenho um foco projetivo. Hoje, eu quero resolver uma questão que está me incomodando em qualquer aspecto. Ou não tem nenhum aspecto me incomodando, mas eu estou a fim de pesquisar um elemento da minha vida, um traço da minha vida que, para mim, eu já sei que não está legal. Não, eu posso melhorar esse traço. Seja um traço de força, seja um traço fardo, ou seja, uma qualidade, ou seja, um defeito. Ou seja, um trafal, como a ideia do trafal que a Jaqueline trouxe, do faltante. Uma coisa que eu observo ao meu redor, por inúmeros exemplos, e que não me tem até hoje na minha história de vida. E que eu posso, puxa, se eu tivesse essa perseverança nesse campo, eu poderia evoluir e poderia ser uma pessoa melhor. Obviamente, ninguém vai focar
num trafal que você não tem e que é ruim, né? Porque o outro é imaturo, ou seja, você não vai focar numa imaturidade do outro. Você vai observar os exemplos positivos para você se melhorar. Nunca é bom ser levado, né? Levado Maria vai com as outras, entre aspas, né? É sempre bom você parar, pensar, analisar, ver se aquela postura do grupo, a postura do grupo pode ser importante, sim, mas é a melhor, tá? Então eu busco, por vezes, botar um foco projetivo, seja para resolver um problema, seja para encontrar uma melhora para um traço meu, ou até para a obtenção de uma evolução específica. E aí, através do devaneio, eu sempre aplico o EV para fazer a homeostase, ou seja, para fazer uma limpeza energética, para eu ficar com as minhas energias puras. Boto um foco projetivo, por exemplo, numa janela, numa porta, seja no ambiente que eu estou, ou vou para um segundo ambiente onde eu também domino, que tem a minha energia. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem a sua casa e tem uma casa de praia, que também é dela, então ela pode passear entre as duas. O que eu não aconselho muito é ir para ambientes que você não tem controle, a não ser que você queira fazer uma pesquisa. Por exemplo, eu sou louco para conhecer a Torre Eiffel. Ok, vou fazer o meu devaneio indo até a Torre Eiffel através de uma porta? Sim, eu abro uma porta e vou. A técnica da abertura. Isso, a gente vai falar isso, né? Bom, teve um filme agora que me falha a memória. A Bela e a Fera. A Bela e a Fera, não o desenho, mas o filme, tem uma técnica projetiva ali inserida no contexto. Não vou falar aqui para não dar spoiler, mas basicamente é quando a Bela descobre como a mãe dela veio a falecer, que ela não sabia. Então, a técnica do devaneio, essa técnica tem muito... É porque às vezes a gente separa didaticamente. A gente tem que explicar didaticamente. Mas elas se misturam às vezes. Então, entendeu? Vamos lá ver o filme. Tá? Então, a partir de um devaneio, ela chega até essa situação, numa outra cidade, num outro lugar, e conhece a história antepassada. É como se fosse uma teoria, uma retrocognição. Tá bom? Então, a do devaneio é isso, é viajar na maionese mesmo, mas com foco. Se é uma porta, é uma porta. Mas no meio do meu devaneio, essa porta virou janela. Não. É um quadro. Vou tirar a porta, porque ela vai falar da técnica da porta. Então, às vezes você tem um quadro, uma pintura aleatória de uma paisagem. Então, vamos ver vamos adentrar aquela paisagem. Você se vê dentro daquele quadro. Vou tirar a porta, que tem a técnica. Então, eu vou devanear. Eu tenho uma pintura, um desenho, e aí que apresenta uma montanha, uma rua, uma casinha, eu vou para lá e vou ver o que tem além daquilo que está... É como se aquilo tivesse sido um retrato e eu quero descobrir o que a câmera não pegou ao outro lado, e o que está por trás de mim. Gente também dá muito certo essa tá? É muito legal. Então, a técnica do devaneio, eu me dou muito bem, é uma das que eu me dou o melhor, tá? Então, assim, antes da gente continuar falando das técnicas, a gente já falou aqui de duas, né? A terceira vai ser a abertura da porta, mas antes disso eu queria fazer um complemento sobre esse questionamento que a pessoa trouxe de vocês não falam quase de espiritualidade. Vamos entender aqui. O que é o espírito? O espírito, olhando aqui no dicionário, eu estava aqui buscando, é a parte imaterial do ser humano. Então, quando as pessoas começaram a buscar a religião, elas começaram a buscar, na verdade, os questionamentos do que poderia existir além dessa matéria. Então, o foco não é o caminho. Não é se você vai pela religiosidade, se você vai pelo misticismo, se você vai pela ciência. Isso não é o mais importante. O mais importante é você se tornar alguém melhor e evoluir. O mais importante é a evolução.
Então, por que a gente se preocupa tanto como o outro está indo? Não importa, eu quero conhecer São Paulo, não importa se eu vou de avião, se eu vou de ônibus, se eu vou de carro, se o meu vizinho vai de bicicleta, se a minha... O que importa? Chegar lá e conhecer São Paulo. Então, o que a gente percebe é que as pessoas ficam muito presas a esses questionamentos do outro. E, de acordo com o nosso nível evolutivo, a gente precisa evoluir, crescer para isso. E tem uma coisa que a gente fala muito sobre isso, que é o universalismo. Então, veja bem, o que é o universalismo? O universalismo é a gente evoluir em conjunto. O universalismo está diretamente ligado ao preconceito, ao racismo, a só o que eu faço é que está correto, ao que o outro faz está errado. Isso aí, só um minutinho, isso aí está muito preso à questão do ego de cada um. Então, por que essa preocupação? Então, assim, se você se sente bem por esse caminho da religiosidade, legal, bacana, continue nele. Se o vizinho, o colega, o outro não se sente bem tanto, tá tudo bem. Agora, a questão da religiosidade, eu vejo como uma questão imaterial, não é acessada somente através da religiosidade. Tanto é que Kardec trouxe o ensinamento da ciência dentro disso daí. Então, é ciência também, é pesquisa através da gente. Agora, a gente muitas vezes se espanta, por quê? Porque quando a pessoa busca o caminho da religiosidade, ela pode buscar de duas formas. Uma, vendo os grandes avatares como exemplo e buscando ser cada dia melhor para seguir esse exemplo, ou só o meu ego, eu preciso ser protegido, eu preciso ser assistido, olha para mim, não olha para os outros, só o meu Deus vai olhar para mim, não vai olhar para o outro. Então, é um momento também da gente abrir isso e começar a pensar no outro verdadeiramente. E não trabalho voluntário ou assistência, porque eu ajudando o outro, eu também vou receber. Então, assim, isso é uma grande besteira, pensa comigo. O foco é evoluir, ser cada vez melhor a cada dia. Se existe uma competição, é com você mesmo. Só complementando, porque eu citei esse e-mail, porque a pessoa que mandou esse e-mail, ela entendeu isso. Ela entendeu da espiritualidade, o porquê, ou seja, da expansão do que isso fez e o quanto ela mudou na vida dela. E um outro aspecto, que é a partir disso, ou seja, que é muito além disso, e que ela captou também, não é pedir, é servir. Ou seja, servir no sentido de trabalhar, botar a mão na massa. De autocrítica. De autocrítica. Então, ela até revelou com a gente, ou seja, compartilhou, que ampliou os horizontes dela, ou seja, está no caminho da expansão da consciência. A espiritualidade, ou seja, a gente não fica realmente falando da espiritualidade porque é algo muito mais amplo do cosmos. Do cosmos, do universalismo, ou seja, não importa o caminho por onde você vai, o que importa é você chegar no resultado, né? E aí, várias linhas religiosas falam isso, mas não religiosas. E não religiosas também. Então, ele captou isso, ele dividiu isso com a gente, foi sensacional, por isso que a gente está trazendo aqui, porque foi recente. Pode ser dúvida de outras pessoas. Exatamente. Foi depois chegou depois do último programa que a gente aproveitou, então, mas foi muito rico. Ele botou esses dois aspectos, né? E falou também mais coisas, falou dos 20 EVs, da dificuldade, mas que ele está sentindo exatamente na prática, ele ainda não consegue os 20, mas está sentindo a modificação. Faz a sua experiência. A modificação, e aí isso vai valer para a técnica também, gente. Isso aí. Vai experimentar uma técnica, vai experimentar outra. Então, esse exemplo que ele dividiu com a gente, nesse e-mail, foi muito rico. Nos aspectos de mudança, de reforma que ele já fez, de expandir a consciência, de ir muito além. E que ele aí até fala lá, eu ainda não estou bem ainda, não tive...
não tive ainda a minha primeira experiência. Isso é comum, tá? Todo mundo fala isso, não é só você. Eu ainda não vivi, mas eu já estou interagindo. Então você já está. Porque o estudo, se você perceber, tem a projeciologia, que é o quê? A projeção lúcida, o desprendimento, e tem a conscienciologia, que é o estudo da consciência. Então, um está ligado ao outro, mas são independentes. Ou seja, você pode estudar a consciência, a sua consciência, o seu eu, você na relação com o cosmos, com as pessoas, e não ter ainda passado por experiência de projeção. E nem pode até nem daqui a algum tempo você nem vê isso como foco mais para você querer só estudar Conscienciologia, cada um com seu cada um vai pelo caminho que acha que deve ir. A gente vai continuar aqui, né? Até por causa do tempo, senão daqui a pouco a gente não consegue falar mais nada. Não faz mal, já falamos de duas. Mas o tratado da projeção, uma das coisas que mais me inebria no tratado é a bibliografia que o professor colocou. Ali você vai ver exatamente a imensidão de conhecimento que ele consolidou numa obra como essa, para a gente, para a humanidade mesmo, para a gente poder usar como ferramenta para a gente caminhar a passos largos. Para quê? Para a vida multidimensional. É viver, como aquele livro que ele começou lá com o Chico, numa experiência, Evolução em Dois Mundos. É evoluir 24 horas por dia, que só quem precisa descansar é o corpo físico. Então, vamos lá. Por que eu sempre busquei o EV? Porque para você buscar uma projeção, você precisa diminuir consideravelmente a ansiedade. E quando a gente se deita, é um turbilhão de pensamentos, é o cardiochakra acelerado, é você na... E muitas vezes, na maior parte das vezes, não é só você. Você está acompanhado. Como é que você sabe que você está acompanhado? Quando você conhece você, quando você não está acompanhado. E como é que você se conhece quando você não está acompanhado? Pelo estado vibracional. Então, quando você consegue imprimir um hábito de 20 EVs por dia, depois aquilo fica mecânico. No início, dificulta, a gente já até aqui falou, muda de cômodo, faz um estado vibracional. Vai beber água, faz um estado vibracional. Quando você for ver ao longo do dia, você está bem tranquilo. Faz uma diferença significativa. Você está saudável. Nada do que possa vir a acontecer vai te tirar do prumo, vai te desequilibrar, você vai conseguir resolver todas as questões que chegarem até você, mas não acredita em nada do que eu estou falando, não. Você precisa fazer suas experiências. Então, como é que você vai se sentir bem após um banho, uma chuveirada, depois de um dia intenso de trabalho, se você não tomar o banho? Não tem como. O EV é a mesma coisa. Como é que você vai se sentir bem no final do dia se você não fez os 20 EVs? Se você não procurou higienizar, né, o seu holossoma, todos os seus veículos? Porque o EV ele vai atingir todos os seus veículos, o mental soma, o emocional, o energossoma, né, o soma. Então, quando você vai deitar, e a gente passa o dia inteiro assim, correndo, pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo, isso é urgente, isso não sei o quê, e vem as cobranças externas, e cada vez vai ficar pior. O WhatsApp são as cobranças. Você tem que separar o que é urgente para você e o que é urgente do outro. Entendeu? Porque você não vai conseguir atender você e mais meia dúzia. Você vai ter que ter uma ordem de priorização. E quando você não separa, você não percebe, você passa a ser somente urgência do outro. Você não atende às suas emergências, às suas urgências. Você está ali... E o que é isso, Jaqueline? Isso é
você está permitindo que o outro domine as suas energias. Porque se você não está percebendo que você não está atendendo aquilo que você precisa, que você está somente pela urgência e emergência do outro, você provavelmente não está fazendo estado vibracional. 2, provavelmente, sem fazer estado vibracional, você não tem lucidez, então você não percebe que você está atendendo a urgência do outro. E quando você vai para se projetar, ou até para meditar, antes de falar da abertura de porta, a meditação também é uma técnica que você pode utilizar para projeção lúcida, você vai precisar o quê? Você vai precisar se acalmar. Você vai precisar acalmar a sua mente. Você vai precisar reduzir a sua ansiedade. Porque se você é uma pessoa ansiosa, você vai ficar ansioso também para sair do corpo. É isso aí. E não vai acontecer. Então, vocês podem ver quantos benefícios. A saída do corpo é uma consequência de N benefícios. Você aprende estado vibracional, você aprende a dominar as suas energias, você aprende a ter a calmia. E tendo a calmia, você aprende a ficar presente, a sair da robotização. Você aprende a estar lúcido, que você não é um zumbi. Porque até ali você está funcionando como zumbi. Acorda, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, você define. Eu quero acordar a tal hora, eu quero fazer isso a tal hora, eu quero fazer aquilo a tal hora. Não é o outro que define por você, é você que define. E aí sim, isso começa a acontecer quando você começa a implementar, aumentar o que eu percebi comigo. Agora faça a sua experiência, o número de estado vibracional que você faz. Então você foi meditar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que acalmar os seus pensamentos, ficar ali acalmando, 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 até que você vai se sentir tão calmo, que aí sim, aí você pode, através da própria meditação, utilizar a técnica da porta fechada. Entende? A meditação, ela acaba sendo uma ferramenta para ser a calmia. E tem tantas outras. Então, você vai fechar os olhos e visualizar na sua frente uma parede branca com uma porta. Nessa porta, você vai colocar... Você vai fazer essa porta como você achar melhor. Você pode colocar um símbolo, ou não colocar nada, ou ela ser toda branca. E você vai ficar visualizando aquela porta abrir e você passando por aquela porta. O que isso significa? A consciência se manifesta através de 3 veículos, certo? Através de 4 veículos. A única que ela não está presente é o energossoma, que faz a ligação entre o corpo físico e o psicossoma, tá bom? Então, o que ela faz? Ela sai de um corpo e se manifesta em outro. Continua a parte dela, pequena parte presente por conta do energossoma, dessa energia. Então, você transfere a sua consciência para o outro veículo. Então, o que é a projeção? Você vai transferir a sua consciência que está no seu corpo físico para projeção de psicossoma, para o psicossoma, para o perispírito. Então, você que está aqui no soma, você está lá deitado e você está aqui, você está sentindo tudo, você está vendo o seu quarto, você está deitado, você está com frio, você está com fome, você vai... Quando você visualiza você passando por aquela porta, você está aqui deitado. Quem é que está passando por aquela porta é o psicossoma. Você está transferindo a sua consciência do seu soma para o seu psicossoma. Então, é esse o exercício. Transfere. Então, você começa realmente a se sentir no psicossoma passando por aquela porta. Entendeu como é que é a técnica? E você vai repetindo, repetindo, repetindo. Pode não acontecer numa primeira vez? Pode ser aos pouquinhos. Você já pode se ver projetado e vai anotando, e vai anotando, e vai anotando.
Tem um aspecto que é importante, que muitas das vezes as pessoas ficam preocupadas e pedem até para a gente, pô, não teria uma... Vocês falam muitos nomes, e a gente fala muito nome, porque isso vai abrir, vai expandir a tua possibilidade de buscar informações em vários conteúdos de linhas científicas e linhas religiosas e filosóficas. Aí, hoje nós estamos fazendo uma aula com base no tratado. E aí eu falo para vocês da bibliografia que ali tem. E aí vocês vão começar a entender, porque por mais que eu quisesse, ou a Jaqueline apresentar um glossário aqui para vocês, seria uma irresponsabilidade minha e dela. Por quê? Na obra proposta como tratado científico, um dos aspectos que é colocado são a sinonímia, ou seja, os sinônimos relacionados àquilo ali. Que aí, quando você vai estudar, você vai encontrar ali a informação que você já conhece. E aí você vai fazer a correlação com a sua história. Então, vamos lá. Se eu venho de um viés espírita, quando eu olho, quando no tratado vai ser apresentado, quando a gente fala daquela aula dos veículos de manifestação, vai falar psicossoma, vai estar lá na sinonímia, perispírito. Então, às vezes, a gente não pode, a gente até entende a vontade, a gente sempre na aula presencial recebe isso. Numa aula presencial da primeira turma, teve uma aluna, que é voluntária da nossa casa, que é nossa amiga, ela preparou um glossáriozinho. E que está guardado até hoje. Para ela. Que ela dividiu com a gente para ela. Mas já foi... Isso é estudo. Estudo dela. Ela preparou aquilo ali. Abrange a todo mundo? Não, abrange a ela, aquela consciência. Por quê? Uma consciência que já tem um viés científico, vai ter termo ali que ela não vai conhecer, porque ela nunca foi religiosa, um exemplo. A outra, que é de origem espiritualista, budista, vai ter termos que não vão estar... Então, é algo muito mais amplo. Só que a gente só pode começar a falar isso, a gente vai escorregando daqui, escorrega dali. Não, a gente vai fazer, ou então sempre que der a gente vai falar um pouquinho, e isso a gente faz. A gente fala o mais comum, os sinônimos mais corriqueiros. Mas apresentar de uma forma didática não dá, porque quando você vai para o tratado, você vê as horas, o quanto o professor trabalhou e a equipe trabalhou para botar os sinônimos. Então tá lá. E hoje a gente vai ter uma surpresa aqui. A gente vai passar aqui o link para vocês do tratado. Isso aí. Mas fica aí até o final. Então, assim, essa questão do glossário, eu acho assim, fundamental falar isso. Que é o seguinte, nós não estamos nos propondo a expandir a consciência? Por que a gente resiste tanto em ficar na acomodação? Por que a gente resiste tanto a expandir essa consciência? Percebe? A gente quer expandir a consciência, mas a gente resiste, porque a gente busca sempre aquilo que já vem pronto. Então, assim, é muito importante a gente ter essa percepção. A grande questão dos neologismos trazido pelo professor Waldo Vieira é justamente para isso, para a gente ampliar o mental soma, treinar o mental soma, aumentar o mental soma, porque vamos pensar, se o mental soma é aquele veículo, aquele corpo, que é uma bolinha de luz, que é o último que a gente não tem estudos para comprovar após ele, para ali, por quê? Porque a gente não tem estudos. E por que a gente não tem? Porque a gente não tem ampliado. E por que a gente não tem ampliado? Porque a gente, nós seres humanos, eu me incluo também nisso, buscamos estar acomodados. Isso aqui eu já sei, então eu entendo rapidinho. Isso a gente, quando a gente está falando aqui, a gente está falando nós, a gente se inclui, tá? Por quê? Porque se você está se propondo a expandir a tua consciência, você vai interagir com coisas ou com informações que você nunca viu no plano físico. Lembra da última aula que a gente falou da projeção de mental soma? Que a gente não encontra palavras, ela até falou leu o relato que está no livro do professor Valdo,
É porque você não encontra palavras, porque realmente aquilo não é no plano físico, é no plano extrafísico, numa dimensão, aonde você ainda não convive com aquilo, então aquilo não recebeu um nome. E aí, quando você traz para o mundo físico aqui, surge a cura de uma doença tal. Ela vai receber uma nomenclatura. Surge também um vírus novo. Vai receber uma nomenclatura. Ou seja, é o neologismo para identificar aquilo ali que aconteceu. Surge um produto novo, uma tecnologia nova. Vai receber uma nomenclatura nova. Por quê um neologismo? Porque aquilo nunca existiu. Não é nenhuma evolução. O telefone celular pode-se dizer que é uma evolução do telefone. Mas hoje surgiu o quê? O smartphone. Por que não chama de telefone? Porque ele já não é só o telefone. Ele já é um telefone inteligente. Se teve que utilizar um neologismo, e a gente poderia, na comandação, é telefone. Não, não é. Não é. E aí a nossa geração conheceu o que era um celular, que aí poderia ser chamado de telefone celular, e a diferença desse, que era um tijolão, vai ver lá o De Volta para o Futuro, vai ver aqueles filmes antigos, era um celular, mas ele não era inteligente. Hoje, você tem o smartphone, ou seja, você tem o telefone dele, e por que teve que adjetivar? Porque é algo novo. E tem uma outra coisa também, tá? A gente tem uma ilusão de que a evolução é lenta. Não é. A evolução é muito rápida. O professor Valdo Vieira, ele deixou a Enciclopédia da Conscienciologia. A Enciclopédia da Conscienciologia tem mais de 20 volumes. E ela tem um padrão. Você, depois que tivesse tratado, você navegando, ela tem um padrão de escrita. Um padrão de escrita que, quando você olha numa primeira vez, porque a gente é convidado, às vezes, até, quem é conscienciólogo, a escrever um verbete. Você não entende absolutamente nada do que você lê. E tem muita gente também que não quer enfrentar esse desafio, porque a quantidade de neologismos, de entendimento daquilo ali, é uma coisa assim grandiosa. Mas eu também compreendo e busco ampliar o meu mental soma. Então, cada vez mais que o desafio chega, ou que aquilo se torna mais difícil, eu busco transpor aquele desafio, porque eu sei que assim eu estou expandindo o meu mental soma. E se existe um cosmos grandioso, né? E existe, outros planetas, consciências de níveis evolutivos muito, com mental soma muito desenvolvido, se eu não busco expandir o meu mental soma, eu fico aquém disso. Então, eu vou com dificuldade, com esforço de entendimento, contra essa maré. Porque aprendizado é isso, é quando eu vou andar de bicicleta, é quando eu vou aprender a ler, é quando... Então, isso é tão importante. Quando eu percebi a importância disso, eu comecei a me auto-pesquisar. Por que eu estou batendo tanto contra isso? Por que isso me incomoda? O que tem dentro de mim que eu não estou querendo expandir? Então, pessoal, é isso. Está tudo aí para a gente expandir, para a gente evoluir, para a gente se transformar, para a gente assistir. É só a gente mudar, virar essa chave da autoconsciência. E ninguém precisa deixar nada, largar nada, mudar nada, cada um seu cada um. Tá bom? Vamos lá, a gente já está quase finalizando, mas não tem problema, tem uma surpresa. Vou falar de mais uma técnica, depois eu vou deixar aqui o link do Projeciologia, que tem todas as técnicas lá do professor Valdo Vieira, tá bom? Eu vou falar da contagem dos passos, que é uma técnica também muito legal. Como é que é? Você deita, e aí você começa a ver você andando pela sua casa, contando os passos de um cômodo até o outro cômodo. Ou você também pode ampliar.
Você pode, o nome é Contagem dos Passos, mas você pode também, vamos supor, você vai sair da sua casa para ir para o aeroporto. Aí você pode visualizar o lugar que você está passando, por onde você está passando, os bairros. O que isso vai fazer? A transferência da sua consciência, que está ali deitado, para a transferência do psicossoma, que você vai começar a visualizar fazendo esse caminho ou contando os passos dentro da sua casa. Vai chegar num determinado momento que, com esse exercício, o exercício é esse: você transferir a sua consciência do seu soma para o seu psicossoma, do seu soma para o seu psicossoma. Então, a técnica é dessa forma. E tem também, não posso deixar de falar, a técnica da projeção assistida, que é uma projeção assistida, você é assistido pelos seus amparadores. Então, você invoca o seu amparador e fica conectado com ele, na energia dele, para que ele venha em seu auxílio e ajude você a sair do corpo, a transferir a sua consciência do soma para o psicossoma. Quer colocar alguma coisa? Quero colocar uma sexta, que eu lembrei agora. E tem outra também que não pode deixar de falar. Que também aí você vai precisar de um amparador físico, não um amparador de cunho espiritual. Um parceiro. Por quê? Você pode botar no teu foco projetivo, pedir a um parceiro para que coloque no alto do armário, tá? Uma numeração, uma escrita, algo que seja com letras um pouco grandes para te facilitar. Sem você saber. Sem você saber qual é o conteúdo. E aí você bota como foco projetivo sair do corpo e ir até lá. Se você vai pegar uma escada virtual, meu armário é muito alto, então para eu subir eu tenho que botar uma escada. Ou você vai volitar até ali, mas você bota como foco olhar aquilo ali. E aí combina. Olha, você escreve, deixa ali para facilitar num tamanho bom, né? Não é um texto, não é para você ler o texto. Lógico, depois você pode ir ampliando esses desafios, né? Colocar ali, e aí você bota como foco projetivo por vários dias, até que você tenha a certeza de que aquele evento aconteceu, que aquela rememoração. Então, o que eu quero dizer isso? O que o Francisco faz? Já que pegou, botou lá. Eu boto foco, aí não vejo nada, e tem um dia que eu vejo lá alguma coisa. Aí eu anoto. Botando aquilo ali, e ela ainda não mudou, porque eu não falei para ela mudar, será que é isso? Aí eu vou certificar. Aí, no dia seguinte, eu vi que o 7 não era, se for número, não era bem 7, eu fiquei na dúvida ali se era um 0, não importa. Aí, o que eu faço? Continuo com aquele foco. Até a hora que eu falo assim, eu acho que é isso. Aí, chego para ela, já cheguei a essa conclusão. Ela talvez aí nem vá lembrar, pode ter passado um tempo, o que está lá. Então eu vou lá, pego no armário e vejo e constato. Já aconteceu de eu conseguir acertar? Não 100%, mas uma parte. Mas é uma técnica que eu boto, eu gosto, vocês já perceberam que cada um tem uma peculiaridade. Eu gosto muito dos desafios, de botar ali, vou botar isso para ver isso, vou botar aquilo, ou vou lá ver. Tem uma técnica que não é projetiva. Como ela vai falar de uma projetiva, depois eu vou falar de uma técnica energética. Não, então deixa ele falar, porque a gente já está estourando o tempo. A técnica energética, na época que eu ia para o trabalho de carro e não tinha esses aplicativos de trânsito, antes de pegar o caminho para casa, eu sentava no carro, fazia um EV, botava isso eu não fazia dirigindo, ainda no estacionamento, botava, quais são as opções de caminho que eu tenho hoje? Sem nem ir pelo rádio, né? Porque o rádio sempre dá, por ali tá assim, por ali. Tem esse. Eu fazia um desafio energético. Eu fazia o caminho. Essa técnica dos passos para projeção, eu fazia para leitura energética do trânsito. Francisco, tu é maluco, tu viaja na maionese. Vocês já viram? Por várias vezes, eu chegava por um caminho e chegava muito mais rápido, porque foi aquele caminho que eu fiz uma leitura que
A princípio, depois a rádio estava dizendo, e aí eu me desafiava, a rádio está dizendo, o caminho por tal, o trânsito está ruim, mas foi aquele que eu fiz a leitura de Guarda. É um experimento, o máximo vai acontecer... E às vezes o caminho estava bom e de repente ficava ruim naquele momento. Então, é uma coisa que hoje eu perdi. Hoje eu perdi até porque eu não ando de carro toda hora. Não, e até porque também hoje está tudo muito mais violento. Então não dá para a gente ainda não está bam no parapsiquismo. Então é melhor a gente ouvir a rádio mesmo, a gente ver o aplicativo. O Waze, mas não deixa de ser um comodismo, né? Ou seja, você pode pegar um caminho. A única coisa que hoje eu uso é que eu desafio o aplicativo de caminho. Às vezes ele bota um caminho, eu vejo lá, sempre vejo mais de uma rota, até porque tem que ter cuidado com esses aplicativos, porque às vezes ele bota por caminhos mais rápidos, mas muito mais risco. Enfim, né? Então a gente pode estar utilizando o nosso parapsiquismo, desenvolvimento de técnicas, sinalética parapsíquicas, para tudo na nossa vida. Tudo que a gente precisar para assistir, principalmente o outro. Então, eu vou deixar aqui para você o link, que é o link do tratado, do Projeciologia. No Projeciologia tem uma seção só sobre técnica. Se você quiser, ele vai compartilhar, mas anota a página, se você quiser só, onde começa a falar das técnicas, que é a 425, eu não sei se vai dar a mesma lá, né? Técnicas da projeção consciente. Bom, o link é esse aqui, tá, gente? Ele é um pouquinho grande, tá? Mas dá para vocês observarem aqui, ó, que tem o nome da Editares. Então, pelo site também, você vai acabar chegando... livro, e aí você vai chegar lá no Projeciologia. Tá? É importante, eu vou parar aqui o compartilhamento mais uma vez, porque eu acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês a aba. Mas eu consigo aqui, ó, mostrar onde vocês vão chegar. Esse é o link. Então, vocês vão chegar aqui, ó, no Projeciologia. Então, você vai pelo próprio link. É gratuito, tá? É gratuito, isso é um link gratuito da obra, e aí você vai ter ele todo, ó, Projeciologia. Todinho aí. Tá? Isso é um trabalho do Valdo Vieira, médico, que para a humanidade, vamos dizer assim, lógico, respeitando, né, tudo, a edição de 2008, e aí tem tudo aqui, todas as informações, tem todo o índice, tá? Então, é uma ferramenta de trabalho para vocês, e aqui vocês vão estar exatamente... técnicas, eu acho que é mais lá na frente. Mais lá na frente. É aqui, ó, 8. No 8, tá no 6 aí. Tá no 6, 7, 8, aqui, ó. 8, técnicas da projeção. Aí, quantas técnicas tem aí? Olha quantas tem, né? Certo? Aí vocês podem dar uma olhada, ler cada uma, ir aplicando. É o que eu estou falando. Mesmo que venha do professor Valdo Vieira, faça a sua experiência, avalie se vai ser bom para você, se não vai. Tem algumas técnicas que é de jejum disso. Eu nunca fiz, porque eu sempre vou pela aquela condição mais sadia, autocrítica. A crítica é fundamental em qualquer meio, com qualquer consciência que você possa se relacionar e estar aprendendo, tá bom? A rotação do psicossoma. Essa é boa. Bom, pessoal, vou parar aqui esse compartilhamento e vou voltar aqui. Né? A gente está chegando ao final, né, dessa penúltima aula. Penúltima aula. A gente sempre fala com vocês. Peraí. Que vocês encontram a gente no Facebook MAP Oficial, no YouTube Web TV MAP.org e webradio.org. A gente está chegando à penúltima aula. E a gente também está finalizando aqui a questão das perguntas. Então, se vocês tiverem alguma pergunta que possa ser respondida, coloca aí no chat, que a gente vai tentar responder aqui pelo chat mesmo, porque como a próxima aula é a última, não tem tempo hábil
para fazer um novo programa com novas perguntas. Tá, a gente agradece a todas as perguntas, a gente agradece a toda a interação que tem nas quartas-feiras. A gente já começa o agradecimento pela essa oportunidade, que vocês não têm noção do desafio que foi consolidar essas informações em 15 aulas. Né? Nós vamos para a 15ª, que é o fechamento. Foi um grande desafio para a gente. E transforme tudo isso em prática. Não deixa isso passar. Tem todas as aulas no YouTube. Reveja, coloque determinação. Pensa só, no momento em que você dessomar, no momento em que você desencarnar, você já vai estar pronto, preparado para fazer esse desprendimento espiritual, se libertando de qualquer inconveniente de dores, de momentos, ou do que quer que seja. A gente sempre deixa para a última hora. Não deixa, vai lá, pratica, tá bom? Pessoal, então até quarta que vem. Até quarta. A gente está se encontrando aí com vocês, beleza?